Bom dia, sexto ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, eu sei, eu tô devendo para vocês uma lista de exercícios, eu sei, mas eu vou passar essa lista de exercícios para vocês. Eu não passei ela ainda, porque eu ainda tenho que entrar ainda num consenso com a coordenação sobre como é que vai ficar as listas de exercícios nesse ano. No ano passado a gente usou o Google Forms, tá? Quem era do Valadares lembra aí que era o sistema que a gente usava tanto para exercícios quanto para avaliações. Esse ano a gente ainda está conversando como é que vai ser, se vai ser o Google Forms ou se vai ser em PDF, se a gente vai imprimir e vocês vão buscar, tá bom? O que eu não gosto de fazer é colocar a lista de exercício aqui na aula gravada, tá? Provavelmente isso eu não vou fazer, porque fica mais difícil para corrigir. Eu posso até passar alguns exercícios do livro para corrigir, mas eu prefiro usar a plataforma do Google Forms, tá? E como vocês estão vendo aqui, a gente já vai começar hoje a usar o livro. Mas professor, eu não tenho um livro, mas está na tela de vocês, tá? Como eu já expliquei, quando vocês adquirirem o livro, vocês vão acompanhando comigo. Mas por enquanto, tá aqui na tela, a gente vai acompanhar junto, tá? Vou dar um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor. E o assunto que vai iniciar a nossa aula é números, numerais e algarismos, tá? Bom, vocês ouviram na aula passada eu falar bastante sobre número e algarismo. Eu não sei se vocês já sabem a diferença ou se vocês ficaram em dúvida, porque teve um momento que eu falei número e teve um momento que eu falei algarismo. E qual é a diferença entre número e algarismo, tá? Bom, vamos lá, vamos explicar primeiro o que são os algarismos. Os algarismos, gente, eles são os símbolos que nós usamos hoje em dia para representar os números, tá? Quais são os algarismos que nós utilizamos hoje em dia? Hoje em dia nós utilizamos os algarismos, né, os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Esses são os algarismos que compõem aqui os símbolos que nós usamos para formar os números, tá bom? São quantos? São 10 no total, tá? Mas e os números? O que são os números? Os números são as representações que nós formamos com esses algarismos. Um exemplo, se eu juntar aqui o algarismo 2 e o algarismo 3, eu tenho um número que 23, certo? Se eu juntar o algarismo 8 e o algarismo 9, eu tenho o número 89. Porém, hoje em dia, né, a gente tem a compreensão que se a gente inverter a ordem, né, desses algarismos, a gente tem outros números, certo? Nesse caso aqui a gente tem o 32 e temos o 98. Mas isso daí eu tenho certeza que vocês estão cansados de saber, tá? Só que nem sempre foi assim. Antigamente nós tínhamos os algarismos romanos. Isso daí a gente só vai dar uma pincelada. Por exemplo, o número 1 era representado dessa forma, pela letra I. O número 2 era representado por duas letras I. O número 3 eram 3 letras I. E o número 4, uma letra I e uma letra V. Número 5 era a letra V sozinha. O número 6 era a letra V e a letra I ao lado. Número 7 era a letra V e duas letras I. O número 8 era a letra V e 3 letras I. O número 9 era a letra I e a letra X. E o número 10 era a letra X, tá? Então, nós vimos que hoje em dia nós usamos esse tipo de simbologia aqui, que é chamada de indo-arábicos. Então, são os algarismos indo-arábicos. Esses daqui de baixo são os algarismos
romanos, tá bom? Esses daqui a gente pode até dar uma olhada neles, mas a gente não vai focar neles, tá bom? A gente vai focar nesses daqui, nos algarismos indo-arábicos, beleza? Então, já falei para vocês o que são os algarismos e agora vamos entender, né, para que serve os números. Aqui, ó, no livro de vocês, quando vocês estiverem, é bom que vocês usem aquela caneta marca-texto, aquela que é parecida com essa daqui, ó, para poder marcar essa parte aqui, porque ela é muito importante, tá? Então, para que serve os números? Nós podemos ordenar, nós podemos medir e podemos codificar. Então, os números eles servem para isso, tá? E a gente pode ver exemplos. Por exemplo, os algarismos sendo usados para ordenar. Bom, vamos supor que em uma corrida alguém chegue em 13º lugar. O que significa esse 13º? Esse 13º é a ordem que ele chegou, né? Tem 12 pessoas na frente dele. Ele é a 13ª pessoa, tá? Então, ele está ali numa ordem como o 13º. Medir. Vamos supor que você queira saber a distância que você anda da sua casa até a escola. Vamos supor aí que sejam uns 100 metros. 100 metros é uma medida. Então, o número, ele está sendo usado, né? O número 100. O número 100, ele tem quantos algarismos, gente? Ele tem, ó, 3 algarismos, tá? Que algarismos são esses? O algarismo 1, o algarismo 0 e o outro algarismo 0. Então, aqui são 3 algarismos, tá? Então, quando você fala ali em 100 metros, você está usando os números para medir e codificar, gente. Codificar seria um exemplo. Você vai num banco, né? Quando você vai num banco, você vai lhe passar o cartão, vai fazer uma conta. Qual é uma das primeiras coisas que é pedido para você? Uma senha. Então, a senha do banco é um exemplo de código e nós usamos geralmente números, né? Hoje em dia, para fazer conta em e-mail, conta no Instagram, conta no Facebook, é usado número e letra. E vocês vão ver, talvez nessa aula de hoje, que a gente também usa a letra como número, tá? Então, acho que essa parte ficou bem entendida, né? Como tá aqui, ó, no livro de vocês, bem importante, número é diferente de algarismo, tá bom? Não sei se dá para enxergar aqui, mas eu vou fazer o sinal, ó. É esse sinal aqui, ó. Sinal de diferente, tá? Então, tenham isso bem em mente. Número é diferente de algarismo. O que é algarismo? Algarismo é um conjunto de símbolos que são usados para formar os números. E o número, gente, o que é número? Bom, número vem de uma ideia bem antiga de contagem. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma doença chamada cálculo renal. O que é o cálculo renal? Cálculo renal é uma pedra que nasce no nosso rins, tá bom? Geralmente é causada por quem não bebe muita água e tal, mas isso não é a parte importante pra gente. A parte importante é a palavra cálculo. Da onde que vem essa palavra cálculo? Antigamente, os criadores de ovelha, eles não tinham, né, a tecnologia de hoje, a capacidade hoje de quantificar usando aqui, ó, os algarismos. Então, eles usavam o que? Pedras. Então, quando eles levavam as ovelhas dele para pastar, eles contavam, né? Uma pedra, uma ovelha. Uma pedra, uma ovelha. Uma pedra, uma ovelha. E quando essas ovelhas voltavam, eles contavam de novo. Não, tem uma ovelha ali, então tem uma pedra aqui. Tem uma ovelha ali, então tem uma pedra aqui. Se tivesse faltando alguma ovelha,
iria sobrar uma pedra. Então ele ia saber que uma ovelha ali estava perdida ou tinha sumido, tá bom? Então essa ideia de cálculo, essa ideia de contar, vem daí lá do passado, dessas pedras que eram usadas para contagem, beleza? Então agora a gente vai começar a aplicar esse conhecimento que a gente obteve aí nesses primeiros 10 minutos de aula, tá? Vamos para a próxima página do livro. Então, gente, agora na página 13 do livro de vocês, nós temos essa parte aqui de comparação, tá? Então, na matemática é muito comum a gente comparar os números, tá bom? Então, como é que a gente faz essa comparação? É comum a gente usar algo chamado de reta numérica, tá? Aqui, no caso, o livro usou uma régua, tá? Mas a gente pode fazer a reta numérica dessa forma aqui. Deixa eu ver se a minha régua está funcionando. Deixa eu posicionar ela num lugar aqui. E aí, geralmente a gente faz dessa forma, ó. A gente traça uma reta, tá? E aí nós traçamos alguns tracinhos, umas linhazinhas assim, só para indicar aonde nós vamos posicionar os nossos números, tá? E aí nós vamos iniciar aqui com o número que nós quisermos. Eu vou iniciar aqui com 0, mas você pode iniciar por qualquer número, porque o importante é que nós vamos fazer depois de desenhar a reta numérica, que é a comparação. Então, bom, o que é comparar um número no caso da matemática? Comparar um número é estabelecer ali uma ordem de grandeza, tá? Então, quando eu digo que um número é maior do que o outro, eu estou estabelecendo ali uma ordem de grandeza. Então, o que eu posso, observando essa reta aqui, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar, por exemplo, que 1 é menor do que 2. Mas, matematicamente, nós temos símbolos para isso. E olha eles aqui, ó. Temos o símbolo maior que, tá? Que aí é só você lembrar, o maior que, ele é como se fosse uma setinha, ó, apontando para a direita. O menor que, tá? Que é um símbolo apontando para a esquerda. E o igual a. É isso mesmo, gente. O nome do símbolo não é só igual, não. É igual a. Que é os dois tracinhos que nós já conhecemos, tá bom? Mas eu vou apresentar para vocês mais dois símbolos que também são bem usados na matemática. Que são o maior ou igual, tá bom? Que é o que? Uma setinha apontando para a direita com um traço embaixo. Exatamente isso daqui, tá bom? E o menor ou igual, que é uma setinha agora para a esquerda com o traço embaixo. E aí eu vou mostrar exemplos para vocês de como usar esse número. Vamos usar aqui a reta numérica para a gente começar a treinar. Vamos lá, eu vou dizer aqui que o número 1 ele é menor do que o número 2, certo? Tá aqui, ó, 1 menor que 2, certo? Posso dizer que o número 3 ele é maior que o número 2, mas nesse caso aqui fica melhor, né? Fica mais organizado se eu usar o símbolo de menor que. Mas e se eu quisesse inverter, quisesse usar o símbolo maior que? Aí eu ia ter que colocar o 3 na frente, aí sim, maior que 2, tá? Então, na reta numérica, como é que a gente organiza os números? Quanto mais à direita está
esse número, maior ele vai ser. Então aqui, ó, eu posso colocar o símbolo de menor em todos. Porque a ordem é, quanto mais à direita, maior vai ser o número. Então, quanto mais à esquerda, qual o símbolo que eu vou usar? O menor que, tá bom? Aí lembra que eu falei, às vezes na matemática a gente usa letras no lugar dos números? Então vamos supor que em vez dos números aqui eu tivesse colocado a letra A letra B, letra C, D, letra E, letra F, G, H, I, J, L, M e N, tá? E agora, se essas letras fossem números, o que eu poderia dizer sobre elas? Eu poderia dizer, por exemplo, que A é menor do que B, certo? Colocando aqui na reta numérica, eu poderia afirmar isso. Mas também poderia dizer sobre B e C ali, ó, que C é o que? Maior do que B. Logo, C é maior também do que A. Lembra do que eu falei? Quanto mais à direita, e o C, ó, ele está aqui, ele está bem à direita, maior é o número. Então ele é maior do que o B, porque ele está mais à direita do que o B está aqui. E ele é maior do que o A, porque ele está mais à direita do A, o A está aqui, tá bom? Então, vamos estabelecer aqui, ó, a regra, a grandeza aqui, certo? Todos eles aqui com um símbolo de menor que, tá? E a gente pode conversar mais sobre esses números. Vamos usar um exemplo, a letra F. A letra F, quando comparado com a letra F é maior ou menor do que a letra E? A letra F, ela é maior do que a letra E, tá? Agora, comparando com a letra G. Letra F é maior ou menor do que G? Letra F é menor do que G, tá bom? Então, podemos usar números na nossa reta numérica ou podemos usar letras, tá? Isso daí tanto faz. Vai ter exercícios com números e vão ter exercícios com letras, tá bom? Então agora a gente vai passar para esses símbolos aqui, ó, o maior ou igual e o menor ou igual, tá? Vou citar um exemplo aqui que é muito comum. Vamos falar de preço, né? A gente vai comprar alguma coisa e aí a gente tem um dinheiro para comprar aquilo, tá? Mas a gente tem uma limitação, né? A gente pede um dinheiro lá para o nosso pai, para nossa mãe, para a gente comprar alguma coisa, mas aí a nossa mãe ou o nosso pai fala, olha só, você só pode comprar se o que você for comprar for R$5 ou menos de R$5, tá bom? Então, o produto que você vai comprar, tá? O presentinho lá que você vai comprar, ele... Deixa eu ver se eu consigo desenhar um laço aqui. Ele tem que ser o quê? Menor ou igual a R$5. Então é uma forma de usar essa simbologia. Uma outra forma de usar vai pedir Uber. Se você for viajar até 5 quilômetros, você vai pagar R$7. Então, se a distância que você for viajar estiver entre 5 quilômetros, ou seja, for igual ou menor a 5 quilômetros, você vai pagar R$7, tá bom?
Então, essa é uma das formas de você poder usar aí esses símbolos, tá? Existem outras formas, vocês vão ver bastante esse símbolo quando a gente estiver falando de inequação, de equação, tá? Esses símbolos aparecem mais lá, mas por enquanto, os mais importantes são esses daqui, que é o maior que, menor que e igual a, tá bom? Dessa vez vai ter uma lista de exercícios. A lista de exercícios, inclusive, ela está no livro, mas eu vou, porque nem todos têm o livro, né? Eu vou colocar essa lista de exercícios em um PDF ou então até mesmo lá no Google Forms para que vocês possam resolver essa lista de exercícios. De novo, qualquer dúvida, o meu número tá na tela, 976935511, tá? Se vocês não entenderam qualquer coisa ou se vocês ainda estiverem com dúvidas sobre os exercícios, entre em contato comigo que a gente tenta resolver junto, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.